Boa noite! Estamos começando a nossa live. Já vou aproveitar, Carlinhos, e já envia aí para todo mundo no Instagram. Já estamos ao vivo. E essa live está bem diferente, né, das lives todas que eu costumei fazer até hoje, porque eu sei que essa live é um marco muito especial na minha carreira, na minha vida profissional, mas também na minha vida pessoal. Então, eu quis realmente fazer essa live de uma forma mais específica e mais especial para todos aqueles que vão acompanhar aqui, né, possam se sentir acolhidos e amados por mim e compartilhem dessa alegria, dessa felicidade que eu estou vivendo, né, nessa transição. E nada melhor do que a gente começar a live com coisas novas, com coisas diferentes, né, com coisas lindas que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, os que já estão entrando aí, já encaminha essa live para todo mundo, tá? Para aquelas pessoas que querem ter saúde, querem ter mais disposição, né? Que já vem acompanhando meu trabalho e sabe daquilo que eu faço, que eu entrego. Então, que a gente tem mais ferramentas agora, a gente tem mais aparato agora para cuidar de vocês, sempre mantendo esse cuidado que a gente tem de dentro para fora, né? Sempre trazendo a saúde como base principal. Então, e aí eu preciso me apresentar, obviamente, porque teoricamente a maioria me conhece, mas eu sei que essa live vai chegar em muitas pessoas que talvez não me conheçam. Então, eu sou Mariane Monteiro, tá? Farmacêutica integrativa. E eu venho há 6 anos cuidando das pessoas de uma forma diferente, de uma forma diferenciada. Eu nasci e me criei dentro de uma farmácia comercial, né? Escolhi a farmácia como profissão, mas eu digo sempre que Deus tinha um propósito desde lá de trás, porque eu precisei ver um lado da história para hoje estar vivendo o outro lado, que é a saúde integrativa. Então, muitas vezes até bater de frente realmente com o sistema, e a gente está aqui para devolver uma visão e um olhar diferenciado sobre o que é saúde. Então, eu não pude deixar de falar sobre isso, porque vocês vão perceber essa movimentação muito mais intensa agora aqui no meu Instagram. E como eu vinha falando nas últimas semanas, eu quero que esse Instagram seja um canal de fato de saúde, então de informação. Eu vou estar trazendo cada vez mais informações para vocês sobre tudo aquilo que a gente vem fazendo aqui, tá? Em especial, essa live de hoje, a gente está fazendo para apresentar para vocês uma linha que nasceu no coração de Deus e agora ele está se expandindo e vocês vão conseguir ter acesso a uma linha de produtos naturais, de produtos de altíssima qualidade e que vão, sem dúvida, melhorar ainda mais os meus resultados daquilo que eu já venho fazendo apenas no consultório. Eu sei que eu sempre falo para os meus pacientes que o cuidado que a gente apresenta para os alunos e para os pacientes é só 20% daquilo que precisa ser feito. Porque ele vem para o seu curso, vem para o consultório e eles passam, às vezes, uma hora e meia ali. Você faz algumas técnicas, faz algumas coisas, mas o restante das outras 23 horas do dia é o que, de fato, vai definir se ele vai ou não ter saúde. E aí, pensando nisso também, a gente conseguiu desenvolver uma linha de produtos que vão ajudar você, quanto paciente, a continuar esse cuidado em casa, né? A continuar esse cuidado, fazendo esse cuidado na sua casa, dentro dessa linha dos cuidados integrativos, dos cuidados naturais, e sempre voltando para a questão natural, o simples que funciona. A gente precisa voltar para o simples, é uma coisa que a gente vem falando muito. A gente precisa voltar para o simples, tá? E aí, pensando nisso, a gente desenvolveu uma linha de produtos naturais, de tinturas, e tem muita coisa vindo por aí ainda, né? Isso é só realmente o começo da nova fase. E aí eu trouxe aqui alguns produtos que são, de fato, produtos chaves, né, nessa construção da saúde integrativa. E eu trouxe alguns aqui para vocês conhecerem essa linha de produtos. Eu vou estar sempre olhando para o computador, que é para eu não perder o raciocínio, né, daquilo que eu vou falar e que eu tenho que trazer para vocês, porque é exatamente aquilo que eu defendo, que tenha informação. Né? Eu não quero vender produto para você. Eu quero que você entenda que você precisa cuidar da sua saúde
e nós podemos ajudar de alguma forma, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os principais produtos e a gente vai discutindo aqui ao longo da live e como a gente sempre faz em lives abertas assim, então interajam, perguntem, compartilhem com pessoas que precisam ouvir disso e que querem saúde e façam perguntas, tá? As meninas estão aqui. E claro, antes de começar, quero apresentar as minhas queridíssimas amigas enviadas por Deus para me ajudar nesse processo. A cabeça pensante, a que estimula, a que faz, a que prepara as coisas, estão todas aqui. Vieram toda a equipe, né, de longe, do Rio de Janeiro, para poder a gente fazer esse lançamento junto com vocês. E eu estou muito feliz, com o coração muito grato pelo que Deus tem feito, né, o cuidado que Ele tem tido na minha vida, né, minhas amigas Carla e Thaís. Queridos! Sejam bem-vindos à nossa live! A vibe aqui é essa. Já perceberam, né? Não tem choro, é só alegria. É verdade. Tenho certeza que a doutora vai entregar muito conteúdo para vocês hoje. Vocês vão sair daqui muito edificados, conhecendo todos os manejos de todos os produtos, de como que você vai aplicar isso na sua vida, na sua casa, na sua família, junto com os seus familiares, com seu cônjuge, com seus filhos. Eu tenho certeza que você, através da doutora Mariane, vai trazer mais saúde nesses produtos da linha Essentia para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, viu? Fica ligado com a gente até o final, que a doutora vai entregar tudo hoje. Pra cima! Aí, vamos embora. Vamos embora. Então é isso. Eu vou apresentar alguns produtos, tá? E para começar, não dá para começar por outro produto a não ser a desparasitação, né? Ah, e claro, o Cleito do Paraguai já entrou, viu? Vocês viram que o Cleito entrou na live? Vi. Claro, o Cleito tá, por enquanto, de longe, né? Lá do Paraguai, mas tá aqui junto conosco. Já entrou, tá muito longe o celular, eu nem tô conseguindo visualizar os comentários, mas as meninas estão aqui. E qualquer pergunta, qualquer coisa, eles vão interagir. A gente vai respondendo vocês ao longo da live, tá? Então, vamos lá. Primeiro produto, tá, que eu queria falar para vocês, que a gente desenvolveu sobre desparasitação. Por quê? Uma das principais cuidados que a gente precisa ter na saúde é no nosso intestino. Porque toda doença, ela começa e termina no intestino. Então, se a doença começa e termina no intestino, a saúde também começa e termina no intestino. Então, é sem dúvida um dos órgãos e sistemas que a gente mais precisa cuidar, né? E por muito tempo eu trabalhei indicando alguns produtos que eu não conhecia, vivenciando também a prescrição de desparasitação de forma convencional desses de farmácia comercial. E aí isso nos limitava muito, porque a gente não conseguia, de fato, fazer a desparasitação como era devido. Então, e aí pensando nisso, né, a gente desenvolveu, e esse, sem dúvida, é um dos produtos mais especiais que a gente tem na linha, porque ele tem uma eficácia muito grande, né? Ele tem uma resposta clínica maravilhosa. Então, ele é um complexo com 5 tinturas, e aí a gente consegue fazer uma desparasitação de fato completa, né? Já existem mais de 100 tipos de vermes catalogados. E enquanto os medicamentos de farmácia comercial, como o albendazol, o Anita, são os mais conhecidos, eles matam apenas, no máximo, 20 tipos de verme, as tinturas não. Elas, de fato, vão até o fim, né, e conseguem eliminar aí essa carga parasitária por completo. Então, é, sem dúvida, um dos principais. E aí, por que é tão importante? Né? A gente sabe que a maioria dos sintomas que os pacientes desenvolvem estão relacionados com essa parte intestinal, com essa carga parasitária, elas muitas vezes são silenciosas. Ou dificilmente você vai relacionar que aquela doença que você tem ou aquele sintoma que você está sentindo, está apresentando, tem a ver com verme. Né? Antigamente, em conversa de vó, todo ano a gente tomava um remédio de verme, né? Toda vez, e já não se fala mais tanto nisso. Mas eles continuam lá, eles continuam existindo. Então é importante que isso seja voltado à conversa, voltado a falar, tá? É muito importante. E aí, porque eu trouxe também alguns
alguns principais sintomas que podem aparecer, que talvez você não relacione com os vermes, com a carga parasitária, e tem total relação. Então, alguns dos principais sintomas é um cansaço sem explicação, um inchaço abdominal constante. E esse inchaço abdominal, obviamente que, além de ser pela nossa má alimentação, porque de maneira geral a gente se alimenta com alimentos muito inflamatórios, então isso por si só já inflama o nosso intestino, mas também uma carga parasitária. E aí o nosso intestino, ele perde a capacidade de eliminar, né, esses parasitas, e eles acabam competindo diretamente com nutrientes. Então, até mesmo aqueles pacientes ou aquelas pessoas que se alimentam muito bem, mas não conseguem ter um aporte nutricional bom, então tá sempre cansado, tá sempre fadigado, com muita dor de cabeça, enjoo constante, diarreia e constipação, essa alteração do trânsito intestinal muito grande. Tudo isso pode ser porque a carga parasitária é muito grande e você se nutre até bem, mas está nutrindo apenas os parasitas. Então, isso pode acontecer. Então, manchas na pele, uma fome em excesso, uma compulsão muito grande por doce, né? Muito comum, inclusive nas crianças. A gente tem também a linha infantil, a tintura e a desparasitação dá para ser feita também em crianças. Então, são sintomas muito corriqueiros, de fato, do nosso dia a dia e que a gente não se dá conta que pode ser simplesmente verme. E um outro ponto que eu acho muito importante a gente falar aqui, e isso aí eu vivo muito na prática clínica, sintomas que estão relacionados à nossa saúde mental. Tá? Então, ansiedade, uns sintomas depressivos. E por que isso acontece? Porque existe uma ligação direta entre o nosso intestino e o nosso cérebro, através do nervo vago. Então, quando essa conexão ou essa ligação fica comprometida, não há uma mensagem, a mensagem não chega corretamente, né? E essa ligação ela é direta. Então, quando a gente tem, e aí um interfere no outro. Então, quando é uma pessoa que naturalmente é mais triste, é mais cabisbaixa, é mais prostrada, automaticamente ela tem alteração intestinal. E o contrário é verdadeiro. Então, quando o paciente é constipado ou ele vive com diarreia, isso altera, consequentemente, como os neurotransmissores eles vão ser emitidos no cérebro. E aí você fica mais prostrado, mais triste. E às vezes acha que é uma depressão, quando na verdade é só uma carga parasitária muito grande, que está comprometendo essa comunicação entre do cérebro para o intestino. Então, são inúmeras essas patologias, as doenças que podem acometer, e às vezes sintomas muito simples, como um cansaço, uma fadiga, que a gente não relaciona diretamente, que pode ser uma carga parasitária muito alta. Então, um dos primeiros produtos que a gente tem é esse, tá? Esse kit de tinturas para desparasitação. Eu coloquei aqui alguns produtos, alguns vidros, algumas amostras, só que o rótulo a gente vai mudar, mas para ficar mais apresentável, inclusive para vocês, porque a gente fez algumas de forma diferente. Então ele vem num vidrinho assim, de 30 ml, tá? E para adulto, toma 30 ml 5 vezes ao dia. Existem pelo menos 3 protocolos distintos da desparasitação. Você pode fazer ele em 15 dias, você pode fazer ele um mês e você pode fazer ele por 2 meses. O que é que vai mudar? Tem que segurar assim, fechando para poder. Isso. O que é que vai mudar? A tua carga parasitária. E aí, isso, obviamente, na consulta a gente consegue identificar. Se você precisa de um protocolo mais extenso, de até 2 meses de tratamento, ou se um protocolo inicial de 15 dias ou de 30 dias, a gente já consegue limpar, né, essa carga parasitária. E aí, o que é que acontece? Quando a gente fala no consultório que precisa iniciar na lua nova, todo mundo imagina que é alguma coisa mística ou... Não tem nada disso. E a história da lua funciona para desparasitação e funciona de verdade, tá? Porque na lua nova, os vermes eles descem para o intestino para procriar. Então, é muito mais fácil a gente conseguir pegar e eliminar eles na lua nova.
Isso não acontece em outros momentos, em outras luas. Já na lua cheia, que também é uma outra opção, eles já estão maiores, então a gente consegue eliminar alguns tipos de vermes que são um pouco maiores. Então, o ideal é a gente começar na lua nova e passar pela lua cheia, tá? E aí, dependendo, obviamente, da carga parasitária, precisa repetir o ciclo por um mês inteiro ou 2 meses, para que elimine totalmente essa carga parasitária, tá? Então, a gente inicia na lua nova, e aí pode ser feito 15 dias, 30 dias ou 2 meses. E aí, o vidrinho vai dar para 7 dias. E aí, o kit completo, ele vai 2 vidros, tá? E aí, obviamente, a gente espera de benefícios fazendo a desparasitação, mais energia, mais disposição, melhora a digestão, reduz o inchaço, o sono é muito mais tranquilo, com muito mais qualidade. Né? Tem até um exemplo de um paciente que eu sempre falo, que ela já estava para procurar um psiquiatra, porque estava com muita queixa, de muita tristeza, de uma prostração, de um cansaço, e ela estava com medo de ser uma depressão. E aí eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, vamos esperar só mais um pouquinho, com paciência, fazer a desparasitação. Depois, se você não melhorar dos sintomas, eu te caminho para um psiquiatra. E aí, não precisou. Né? Depois da desparasitação, no retorno, ela já voltou falando que estava se sentindo muito melhor, muito mais disposta, se sentindo bem realmente. Então, a gente sabe que isso impacta muito na saúde, inclusive da nossa cabeça, né? A gente se sente bem, se sente melhor e mais disposta quando a gente faz uma boa desparasitação, certo? Então, esse é um dos principais produtos que a gente vai ter aqui na linha. E aí, pensando nessa linha de inimigos invisíveis ou de coisas que podem atrapalhar o nosso metabolismo, a nossa energia, a nossa entrega, a nossa rotina, um outro produto que a gente tem é o de metal pesado, para eliminação de metais pesados, certo? Que é um outro produto muito, muito importante também. Por quê? Os metais pesados também é um inimigo invisível. Então, o chumbo, o mercúrio, o alumínio, a gente está exposto a esses metais o tempo inteiro. O tempo todo. Então, a gente não tem como se livrar de estar exposto de se contaminar. Então, o ideal é que a gente faça essa limpeza. Né? O nosso fígado, que é um órgão extraordinário, ele tem essa capacidade de autolimpeza, de autorregeneração, de autocuidado. Mas, quando a gente tem uma carga muito maior do que a capacidade que ele tem de se regenerar, isso fica descompensado. Então, ao longo dos anos, quantas vezes, e aí já me respondam aí, quantas vezes vocês pararam para fazer um detox? Né? Quantas vezes você parou para limpar o teu fígado, ou para ajudar ele a se regenerar? Né? Então, esse processo é muito natural. O fígado tem essa capacidade extraordinária. Mas, quando a gente começa a se sujar muito e se limpar pouco, uma hora a conta não fecha. E aí, os metais pesados a gente está exposto há muito tempo. O tempo todo, é na maquiagem, é nos plásticos, é na água, tá tudo muito poluído ultimamente. Então, esse produto específico vai fazer essa limpeza desses metais e ajudar esse fígado a se regenerar, né, e manter essa capacidade de limpeza que ele faz muito bem quando estamos dormindo. Por isso que o processo de sono, um sono reparador e restaurador é muito importante no processo de limpeza. A gente precisa ter um sono de qualidade. E um sono de qualidade é começar a eliminar coisas que destroem esse sono de qualidade, é ter um ritual de sono, é não se alimentar muito próximo do horário de dormir, né? Não tomar água junto com o alimento, principalmente à noite. Né? Durante o sono é quando o fígado faz esse processo de detox. Então, se você vai dormir com o estômago muito cheio, ao invés da autolimpeza, ele vai fazer a digestão daquele alimento. É muito importante que a gente pense nisso em relação ao nosso sono também, para ajudar o nosso fígado a funcionar em relação a isso. Um detalhe muito importante em relação aos metais pesados é que eles podem se alojar muito também na nossa questão neurológica. Então, eles têm afinidade pelas células neurológicas. Então, melhora muito a nossa clareza mental quando a gente faz essa limpeza de metais pesados. Isso é muito importante. Né? E, assim, imunidade também melhora muito. A gente vê muita resposta clínica também para a imunidade. Então, pessoas que adoecem com constância, tá sempre doente, sempre adoecido, isso pode ser uma sobrecarga no fígado por alguma contaminação de metal pesado. E aí, quando a gente faz essa limpeza,
geral, a gente consegue ter essa... trabalhar melhor, né? Fluir melhor na nossa vida, tá? Ah, detalhe que eu esqueci de falar. Tá? Aqui os avisos, tá vendo? Eu esqueci. Meu Deus, mas vamos lá. 2 recados muito importantes. Que amanhã a gente vai ter uma live fechada só para os profissionais que trabalham comigo. Então, que são alunos, que você quer profissional da saúde. Aí eu preciso falar porque eu tenho muito... Aqui no meu Instagram, tanto tem profissional, quanto tem cliente final, paciente final. Então, é importante falar isso, porque a gente vai amanhã ter uma live fechada só para esses representantes. Eu acho que tá muito alto. Muito alto? Vocês aqui estão vê aí se tá bom. Tá bom? Então vai ser amanhã a live também à noite, certo? Para quem é profissional da área da saúde, vai ser fechado, restrito. Para quem quer revender os produtos, para quem quer ter na sua clínica também. Então vai ser amanhã a live fechada, certo? E um outro recado muito importante é que eu vou disponibilizar ao longo da live uma palavra-chave. E com essa palavra-chave você vai conseguir comprar os produtos com 20% de desconto. Então a gente vai ter o valor do lançamento hoje, mas aí para quem está assistindo a live, quem ficar até o final e pegar essa palavrinha-chave, vai conseguir adquirir os produtos com 20% de desconto, tá? Então eu vou ao longo da live soltar essa palavra aí. Então vocês acompanhem tudo, pega essa palavra para depois conseguir o seu desconto de 20%, certo? Uma descontração aqui que a gente vai arrumar a câmera da live que ela tá torta, tá? Vamos arrumar. Pronto. Agora tá certo. Mais para lá e mais baixo para ver se dá para ver os produtos. É assim. Claro, ao vivo não tem tempo de correr, não. É assim mesmo. Acho que tá aparecendo agora, né? Segura sempre assim, para o celular não sair do... Vai dar certo. Dá, no final tudo dá certo. Daqui a pouco eu vou tomar uma aguinha. É muita coisa boa acontecendo. Não vou mexer muito. Conseguiu segurar? É assim mesmo, ao vivo é assim mesmo, não tem nada não. Tá vindo pra frente. Tava bom? Agora tá bom. Foi? Uhum. A gente não mexer muito. Eu vou... Qualquer coisa eu levanto para mostrar o produto quando for falar. Aí eu levanto para apresentar. Então, muito importante também, né? Metais pesados a gente eliminar totalmente do nosso corpo. Outra coisa também que eu percebo muito na prática clínica é eu sempre trazer exemplos, porque eu vou falando e vou lembrando dos pacientes que a gente já tem os testemunhos, né? Ele reduz muito dores articulares. Porque o metal pesado ele pode se alojar em alguma articulação. Então, alguns pacientes que têm dores recorrentes articulares, e aí aquela história, né? Eu faço tudo e não consigo resolver, não consigo melhorar, pode ser uma alta contaminação por metal pesado. E eles estarem alojados nas articulações. Então, quando a gente faz esse detox, essa limpeza com metal pesado, a gente elimina isso e, consequentemente, elimina dores, tá? Dores crônicas. Um outro produto, e aqui é um kit também, que tem sido, assim, revolucionário. E eu vou trazer depois aqui algumas fotos, alguns resultados. É o protocolo de limpeza hepática, tá? Esse aqui que eu falei anteriormente, ele é específico para metal pesado. Esse que eu tô falando agora, esse kit de limpeza hepática, ele é um protocolo para fazer a limpeza geral do nosso fígado, né? Então, a gente tem, muitas vezes, uma gordura visceral muito grande. Então, alguns outros produtos, ou usam muito tempo medicamento na vida, ou comeu muito tempo errado, e precisa tirar essa carga do fígado de maneira geral, não só com metais pesados. E a gente tem esse protocolo específico de limpeza hepática.
E aí esse kit também, né, ele tem dado muito resultado. E aí, uma coisa bem interessante que tem se apresentado muito como resposta clínica é o emagrecimento. E aí eu vou trazer para vocês alguns testemunhos, literalmente, né, para vocês entenderem. Que também está relacionado, muitas vezes, com sintomas em relação a cansaço. Aqui também envolve muito pele, então peles muito manchadas, pessoas que têm muita mancha, muita acne. Melasma tem relação com o fígado sobrecarregado, tem relação com o fígado que precisa urgentemente de socorro, né? Então, esse protocolo de limpeza hepática, ele é um protocolo de 7 dias, é um pouquinho mais intenso em relação à restrição, a gente precisa fazer uma dieta restritiva naquele período. E, assim, outro detalhe muito importante que eu preciso falar para vocês. Eu não tô aqui falando que a gente vai dar um produto, fazer um protocolo, fazer alguma coisa e você vai resolver o problema na hora. Mas, se você voltar aos hábitos ruins que tinha antes, seu corpo vai voltar a se inflamar como antes. Então, o que a gente fala muito na saúde integrativa é a mudança de estilo de vida. Então, é a consciência de que o meu corpo precisa de ajuda de alguma forma, chegou no nível de estresse oxidativo, chegou num nível muito grande de inflamação e precisa de ajuda. E aí, a partir de agora, dessa conscientização, a gente vai desenvolver protocolos e produtos que vão te ajudar nesse processo, né? Então, essa limpeza hepática, ela tem um tempo médio de 7 dias. E aí é de fato um protocolo. Tem algumas coisas que precisa comer, algumas restrições, algumas coisas que precisa fazer nesse período de 7 dias, tá? E aí você consegue eliminar qualquer toxina. Outra coisa que regula muito nessa limpeza hepática é a produção hormonal, porque o fígado é muito importante nesse processo hormonal. Então, às vezes, algumas alterações que podem estar acontecendo que tem a ver com essa parte hormonal, seja um fígado sobrecarregado. E aí é muito importante fazer essa limpeza hepática, fazer esse detox bem completo. E aí eu preciso reforçar exatamente isso. Não é um protocolo que você vai fazer e vai se ver livre para depois viver a vida louca de comer tudo, de fazer tudo como vinha antes. Tá? É uma conscientização, de fato, de ter mais saúde e de mudança de vida, tá? Mudança de estilo de vida. Então, um outro produto que a gente tem é esse protocolo de limpeza hepática, que aí não é só uma tintura, não é só um produto, é um kit, de fato, com passo a passo, com início, com meio e com fim, para você fazer essa limpeza hepática, certo? Outro produto que a gente já desenvolveu, né, que já tem na linha, é o óleo de menta. Esse aqui é um dos mais versáteis, assim, que você pode ter. E qual que é a principal função dele? Substituir a tua pasta de dente. Então, você pode utilizar esse óleo de menta para escovar os dentes. E aí, qual que é o raciocínio por trás desses produtos? A gente se contamina muito com tudo no nosso dia a dia. Então, a ideia da linha da Essentia é a gente conseguir trazer produtos para vocês que a gente usa no dia a dia, para que a gente diminua essa exposição a agentes tão tóxicos e tão contaminantes. E aí, a pasta de dente, sem dúvida, né, é um dos que a gente mais se contamina. Todos os dias. Ou deveria ser, né? Por favor, pelo menos. Então, poder substituir essa pasta de dente por um óleo de menta natural, isso vai ser totalmente revolucionário na tua saúde. Então, você pode utilizar, tá, esse óleo de menta, assim como você pode borrifar direto na boca. Você pode utilizar ele nos pulsos e cheirar. Então, assim, ele é muito versátil. Ele vem numa embalagenzinha bem bonitinha, então você pode usar na bolsa, né, para onde você for, e vai ter sempre um aliado ali no seu dia a dia, né? Além do poder da menta, por exemplo, com enxaqueca, com dor de cabeça, vai lá e cheira o óleo de menta, isso vai regular, isso vai ajudar também. Então, ele é super versátil e super prático para a gente usar no dia a dia, né? E absorver as propriedades da menta de forma rápida e prática no nosso dia a dia, tá? Então, temos também esse produto aqui. Alguém fez algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa na live?
desparasitação, foi a Mirelle que perguntou, e como faz para poder comprar e se tem como compartilhar as instruções da limpeza hepática. Em relação à compra, Carla, já bota teu zap lá nos comentários, isso, e fixa. Carla vai deixar aqui nos comentários fixado. Não sei se você consegue fixar aí ou se vai ter que se fixar aqui. Mas aí tu posta e fixa. Vai deixar fixado aqui nos comentários o WhatsApp para venda, certo? Então, e aí, que vocês que estão na live agora, obviamente, já manda lá uma mensagem para ela, que ela já vai separando os kits, já vai pegando o nome de vocês, nome, telefone e tal, pra gente conseguir disponibilizar para vocês. A produção a gente fez uma boa quantidade, mas, obviamente, que de acordo com a demanda, eu já vendo muito desses produtos na clínica, né? Então, antes mesmo do lançamento, a gente já tinha trazido, já tinha feito uso. Então, já fala com ela, Carla fica responsável por essa parte de vendas. Aí ela vai colocar aí nos comentários do telefone dela, já chama no WhatsApp, ou até mesmo no direct do Instagram, né? Pra gente já fazer essa venda para vocês e garantindo desconto. Ó, eu vim da live e quero o meu desconto de 20%, certo? Então, a gente já tem disponível, já tem estoque disponível para venda, já está disponível para vocês aqui, tá certo? Outro detalhe importante também sobre a desparasitação. Quando uma pessoa faz, o ideal é que todo mundo na casa faça, certo? Então, não é só você que está assistindo vai fazer, mas o marido precisa fazer, os filhos precisam fazer. Então, a gente tem também esses combos de valores para a família. Então, já chama lá, diz, são tantas pessoas, a gente quer desparasitar todo mundo na casa, a gente vai atender vocês em relação a isso. Sobre protocolo, sobre modo de uso, a gente tem um material específico que a gente disponibiliza junto com o kit. Então, você não vai ficar sem saber como usar, tem contato direto comigo, com as meninas, mas a gente vai disponibilizar para vocês um documento, né, um papel, um PDF, explicando direitinho como fazer, como começar, quando começar. Sempre no Instagram eu faço muita movimentação quando está próximo da lua nova. É para lembrar mesmo vocês de começar na lua nova. Mas, obviamente, que a gente vai estar sempre movimentando isso em relação à limpeza hepática, tudo. A gente tem um passo a passo. E a gente disponibiliza para vocês esse passo a passo para que vocês consigam fazer com segurança, certo? Então, já chama a Carla aí no WhatsApp. Já tem produto disponível para já garantir, tá? Do grupo, verdade. Outro detalhe. A gente já tem um grupo criado só da linha da Essência. Por quê? A gente vai estar sempre colocando nesse grupo informações, dicas de saúde, coisas que você precisa saber, né, para cuidar mais de você. Às vezes não é nem só pelos produtos, mas alguma dica mesmo de saúde no nosso dia a dia. Então, a gente vai colocar no final da live, na descrição da live, o link do grupo do WhatsApp, para você entrar no grupo, né, e aí você vai, obviamente, quem está naquele grupo restrito, vai receber as promoções primeiro, qualquer lançamento que a gente fizer de algum produto vai estar lá também disponível nesse grupo exclusivo. Então, pode falar com Carla também se já quiser entrar no grupo. Mas aí no final da live eu vou deixar na descrição e vou deixar o link para vocês entrarem nesse grupo para adquirir mais informações e até para fazer pedido. Ah, Mário, eu queria isso aqui. Pode jogar lá no grupo que a gente pega as informações de vocês também, tá? E aí, reforçando que essa live de hoje eu vou disponibilizar para vocês e falar para vocês os preços para o cliente final, né, para o consumidor final, para o paciente final, com desconto, obviamente, de lançamento. Mas amanhã à noite a gente vai fazer uma live fechada para quem é profissional, para quem é terapeuta, para quem é profissional da saúde. Então, se você tem interesse, já me segue, já me conhece, ou é meu aluno, e quer entrar na live de amanhã como revendedor, como licenciado, também chama Carla ou Thaís, tá? Que a parte é com Thaís, tá? Para fazer o cadastro, fazer a comprovação de que você é profissional da área, e aí amanhã vai ter a live fechada, restrita no Meet, para esses alunos, tá? E esses licenciados, esses profissionais. Então já chama as meninas aí, que a gente já vai fechar para a live de amanhã, certo? E vamos lá. Mais um produto
que eu preciso falar aqui também, que para mim foi um dos que eu mais senti resultado em mim, né? O azul de metileno. Que quando eu postei, da primeira vez que eu peguei esse produto, que eu comecei a postar no Instagram, já consumindo, né? Foi o que já fez sucesso antes mesmo do lançamento oficial, né? Porque eu já uso esses produtos, mas antes do lançamento oficial, que foi o azul de metileno. E, assim, ele realmente é um produto extraordinário que você percebe a melhora e o benefício dele no dia a dia. Então, para pessoas que são muito ativas como eu, que pensam muito, que raciocinam muito, esse é um super aliado. Porque ele melhora muito essa questão de concentração, de memória. Então, essa fadiga mental, ela realmente, assim, acaba com esse azul de metileno. A gente faz o azul de metileno, já é uma rotina nossa aqui na clínica, de fazer no soro. E aí a gente conseguiu desenvolver, né, junto com Carla, ele em gotas. Então, é muito mais prático e em doses diárias. A gente consegue ter a ação. Ele é um potente, extraordinário antioxidante. E aí ele age diretamente nas mitocôndrias. Então, nos dá muito mais energia, nos dá muito mais satisfação, uma alegria, dá uma clareza mental realmente, sabe? Muito grande. E isso a gente percebe muito na prática clínica. Muito de verdade, né? E aí vocês vejam que eu estou falando com um raciocínio já clínico, né? A gente limpa primeiro com a desparasitação, limpa com metal pesado e depois traz mais energia. Então, potencializa os resultados que só a limpeza e só o detox faz com o azul de metileno. Então, existe um raciocínio clínico para todos os produtos, para tudo que a gente tem aqui e os que ainda estão por vir, né? Existe um objetivo específico para cada um, né? E o azul de metileno tem essa capacidade por ele ser um antioxidante mitocondrial, né? As mitocôndrias são uma parte da célula que nos dá energia, nos dá disposição. E aí, quando eu falo muito de mitocôndria, eu sempre remeto ao ozônio também. Então, você imagina fazer um protocolo de ozônio, uma coenzima Q10 suplementada e um azul de metileno. Extraordinário. Eu tenho uma paciente que ela brincava muito, ela falava assim, Mari, depois que eu faço esse protocolo de energia mitocondrial, se me der uma laje para eu bater, eu vou bater uma laje. Porque a sensação realmente de energia é muito grande, né? Então, é também um produto muito querido e assim, muito versátil, porque você toma de manhã e tem energia para o dia inteiro. Então, é muito bom, muito bom, muito bom. E ele tem a apresentação pequena, então pode levar na bolsa, tá? Não tem... Verdade, Carla tá falando aqui que é muito importante para crianças. A gente tá numa geração muito de autismo, de TDAH, tudo no mundo. E esse azul de metileno é um grande aliado nisso. Então, para você que é mãe, que tem crianças com ou não autismo ou TDAH, mas nessa fase de construção realmente da memória, essa questão na escola, atenção, tudo isso é muito importante. A criança pode fazer o uso dele também, tá? O que vai diferenciar é só a posologia, mas tanto adulto quanto criança consegue fazer o uso do azul de metileno. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não tô esquecendo, não tô lembrando de falar. Vocês que são profissionais e querem ser licenciados de toda a linha, a nossa live é amanhã e já garante a vaga, porque vai ser fechado, tá, no grupo. Então chama as meninas no privado ou no Instagram para que vocês façam o cadastro como licenciadas, tá, afiliadas, para conseguir ter o desconto especial para revenda, que vai ser amanhã a nossa live fechada, tá? Amanhã é fechado. Então, eu falei para vocês do protocolo de limpeza hepática que a gente tem um resultado muito bom para o emagrecimento. E por quê? Uma das principais coisas que tem impedido, principalmente as mulheres, de emagrecer é a resistência insulínica. E por muito tempo isso ficou muito esquecido, porque a gente imagina logo que é comer menos e treinar mais. Mas se você tem uma resistência insulínica, não adianta de nada você treinar
De manhã, à tarde e à noite, comer folha e vento, que você não vai emagrecer. Então, a gente identifica isso, essa resistência insulínica, e aí esse protocolo de limpeza hepática, ele é um aliado extraordinário em relação a isso. Carla, que tá aqui, é testemunha disso. Ela perdeu quantos quilos? 26 quilos já perdeu. Com os processos de limpeza hepática, de desparasitação, então, de suplementação. Então, tudo isso ajuda muito no processo de emagrecimento. A gente tem visto isso nas alunas, nas pacientes, e os relatos são muito bons em relação a isso. A resistência insulínica tem, de fato, sido um fator que passou desapercebido por muito tempo, e a gente tem trazido à tona isso e tratado isso muito grandemente, muito fortemente, né, nos nossos protocolos, nos nossos produtos, pensando sempre nisso, otimizar o teu corpo, porque eu sempre falo que o nosso corpo, Deus fez de uma forma muito extraordinária, e ele sabe se regenerar, ele sabe se autocurar. O problema é que a gente se contamina muito, a gente se suja muito, sabe? O nosso corpo está o tempo todo muito contaminado. Então, se eu dou pro meu corpo a ferramenta que ele precisa, ou tiro aquilo que ele não precisa e que atrapalha, ele dá conta de fazer o que ele veio para fazer. Sabe? E isso a gente vê muito na prática, que é muito real. Então, é igual um carro. Se você está com um carro que não tem gasolina, que não tem pneu, você não vai andar. Mesma coisa no nosso corpo. A gente precisa dar para o corpo aquilo que ele necessita como ferramenta e tirar aquilo que atrapalha. Tá? Então, a gente precisa pensar um pouco mais na saúde. Se a gente quer viver mais, viver melhor, com qualidade, a gente precisa pensar um pouco mais na nossa saúde. Hoje foi o aniversário do meu pai, eu estava conversando com uma pessoa e falando, ele tá ficando velhinho, meu velhinho e tal, e conversando, ele falou assim, a gente tem que pedir a Deus que chegue na idade dele. E essa pessoa falou, e com saúde. Aí eu disse, mas aí, se a gente hoje, eu tenho 33 anos, se eu quero chegar aos 67 com saúde, eu preciso começar a cuidar de agora, porque a saúde é uma construção, assim como a doença. Então, se eu quero lá na frente chegar com 60, 70, 80 anos, que eu vou chegar, Deus quiser, mas com saúde eu preciso construir isso agora. É uma construção. Né? Então, essas ferramentas que a gente tem disponível hoje são muito importantes para isso. Para devolver para o corpo o que o corpo precisa para ele fazer o trabalho dele. Tá? E não atrapalhar muito, porque ele sabe o que faz. Vamos lá. Um outro produto que a gente tem é a vitamina C. E esse aqui, além de nutriente, ele é um potente antioxidante. Então, a gente conseguiu desenvolver essa vitamina C sem conservantes, porque a que a gente tem disponível no mercado, eles têm muito conservante, muito corante. E essa não. É uma vitamina C de altíssima absorção. E eu também falo isso como testemunho meu, porque eu sempre fui péssima para suplementar. A vitamina C só fazia injetável porque eu não conseguia tomar via oral. Eu tinha um desconforto gástrico muito grande mesmo. De qualquer marca. De qualquer marca. Aquelas que são efervescentes, em pó, de todo jeito. Então eu não fazia essa suplementação via oral. Eu tinha esse desconforto gástrico, que é uma característica, né, um efeito adverso das vitaminas C que tem disponíveis no mercado. Então, com essa, eu não tive isso. Eu tô fazendo a reposição, tô tomando, já começa a ver os benefícios e não tem esse desconforto, porque ela não tem nenhum corante, nenhum aditivo. Então, é muito importante. Aí, a vitamina C dispensa apresentações, né? É um potente antioxidante para a imunidade, para a pele, para tudo que você imaginar. A gente precisa dessa vitamina C como antioxidante. É um dos mais fáceis do nosso corpo absorver. Então, é muito bom a gente sempre repor para ter essa vitamina C e combater os radicais livres. Então, precisa de vitamina C também. Imunidade, então, reduz a duração das gripes, clareia a pele, estimula colágeno. A vitamina C também é muito usada na estética. Então, as pessoas conhecem muito pela estética. E aí, trazendo para a saúde, tem nem o que falar. Uma outra coisa que a gente relaciona muito é a absorção do ferro. Então, deficiência de ferro, que também tem deficiência de vitamina C, não adianta só repor ferro, você precisa ter vitamina C. Então, é um coadjuvante muito importante nesse processo. Então, processo de anemia, é importante ter a vitamina C em níveis ideais. E aí, tudo isso a gente consegue essa melhora bem significativa quando a gente faz o uso de uma boa vitamina C. Uma vitamina C de qualidade.
Então, já vai pensando aí o que é que você precisa, o que é que tua família precisa desses produtos que eu estou falando aqui. E no final, quando eu começar a falar de valores, vocês vão entender que não existe o valor, o benefício que esses produtos trazem para a nossa saúde. E vocês vão entender que ele está bem acessível e possível. Porque uma das coisas que as pessoas mais falam é que custa caro se cuidar, custa caro ser saudável. E não é verdade, tá? Não é fácil, é trabalhoso, mas é possível e acessível, tá? Então a gente vai falar sobre valores já já. E aí já estamos há quase 1 hora de live. Uhum. E aí a gente tá falando muito, o Carla tá lembrando aqui, porque esses produtos crianças também podem usar. A gente vai desenvolver depois rótulos específicos para infantil, mas todos os nossos produtos, as crianças também podem usar. Então, se a tua criança vive muito gripada, nessa época gripa muito, a gente tá pegando o inverno aqui em Garanhuns, então, para gripes, resfriados, né, idosos precisam fazer suplementação de vitamina C, gente. E isso é muito importante, tá? Precisa mesmo repor. Então, para idosos é maravilhosa essa vitamina C. Então, crianças, idosos, todo mundo pode fazer e pode tomar, certo? Então, e aí, como eu falei para vocês, o que a gente utiliza nesse produto não é uma vitamina C que você compra no mercado, que tem mais corante do que tudo. É o ácido ascórbico de fato. E aí, como farmacêutico, eu posso falar para vocês. E como eu faço uso. Então, ela é de verdade pura e você vai conseguir ver os benefícios muito rápido. Porque você começa a absorver muito mais rápido e, consequentemente, os benefícios que essa vitamina C traz, que esse ácido ascórbico traz, você começa a perceber no seu dia a dia. Tá? Então, é muito importante, de verdade, que você entenda que a gente precisa estar muito bem nutrido. Né? E aí, veja que a gente está passando agora para o outro lado. A gente já falou de limpeza, já falou de desintoxicar, já falou de tirar o que está prejudicando. E agora começamos a falar para repor, para colocar aquilo que o nosso corpo precisa, né? Como o azeite de metileno, o óleo de menta, como benefício para potencializar o que o nosso corpo sabe fazer muito bem. E aí um outro também é a vitamina C, que é um potente aliado para o nosso dia a dia. Ó, a gente já está em quase 1 hora de live. E eu vou falar para vocês agora a palavrinha mágica, que eu também decidi, estava falando com as meninas, eu decidi também deixar esse desconto para vocês adquirirem com desconto até o próximo dia 5 de 10, Thaís. Dia 10? Tá. Até o dia 10 de junho. E aí, na descrição da live, quando a gente fechar, eu vou colocar tudo isso detalhadozinho para vocês entenderem, tá? Mas esse valor e esse desconto vai ficar disponível somente até o dia 10. Então, depois do dia 10, dia 11, já não fala com o Carlos, não fala com o Thaís, não fala com o Cleiton, não fala com ninguém, que o preço vai voltar a ser o preço que é o original, tá? Então, os 20% de desconto que você vai garantir é só até o dia 10. De hoje até o dia 10. E a palavrinha mágica, vamos falar, né? A palavrinha-chave, falando 1 hora de live aí já. A palavrinha-chave para o desconto pós-live é Rafa, que significa cura. Então, essa é a palavra mágica que eu quero que vocês guardem. E não é por acaso, tá? Eu quero brigar, meu amor. A gente não criou uma palavra aleatória. É, de fato, uma palavra que a gente quer declarar para a vida de vocês. Cura, de verdade. Tá? Em todas as áreas, em todos os sentidos. Uma das coisas mais fortes da saúde integrativa é isso. A gente entende o paciente como um todo. Então, a gente é espírito, a gente é alma, a gente é corpo. Eu não posso querer cuidar de você só olhando para o seu corpo. Você não chega na clínica, no consultório, e diz apenas que estou com uma dor no joelho, eu vou olhar para o seu joelho. Não é sobre isso. A saúde integrativa não é sobre isso. Então, a gente não faz nada sem propósito, a gente não faz nada aleatório aqui, tá? E a gente escolheu essa palavra, de fato, como um direcionamento. A gente quer declarar, de fato, na vida de vocês, né, o Rafa, cura, tá? Então, já anota aí essa palavrinha aí para ter o desconto. Para quem ficou até agora, compartilha com quem você quer que receba os produtos. E essa é a palavrinha mágica. Então, quando quiserem comprar com desconto, é só falar essa palavrinha, certo?
Deixa eu só botar aqui, só volto a falar das tinturas agora, depois eu falo. E também no grupo a gente vai estar fazendo a atividade nos grupos, tá. Outro detalhe também que a Carla tá me lembrando aqui. Esse grupo que a gente abriu, que vocês vão entrar, ele não é aleatório também, tá? Não é sem propósito. A gente vai estar sempre fechando o grupo para iniciar os processos de limpeza hepática. Por quê? A gente vive muito em comunidade, então quando a gente vê alguém fazendo, vê o resultado, isso estimula muito. Então, a gente gosta muito desse cuidado em grupo, né? Desse cuidado em comunidade. Isso traz muito mais resultado. Você consegue, por exemplo, muito mais permanecer firme na academia quando você vai com alguém do que quando vai sozinho. Nós não somos feitos para andar sozinho. Eu sou prova viva disso. A gente não gosta de estar sozinho. Então, esse grupo também vai funcionar para isso. Você vai entrar no grupo, a gente vai disponibilizar lá. Então, vamos iniciar uma nova turma de limpeza hepática. Todo mundo vai comprar os produtos, vai começar junto e terminar junto a limpeza hepática. Eu vou fazer junto com vocês. A equipe vai fazer junto com vocês. É muito importante a gente compartilhar experiências. Me senti melhor nisso, foi bom para isso, os testemunhos. Porque uma das coisas que eu mais falo, a nossa vida ela não faz sentido para nós. Então, quando você tem um resultado positivo e você fala isso para outra pessoa e você cura outra pessoa, faz muito mais sentido a sua vida. Então, a gente ter esse grupo para compartilhar, ter pessoas para conversar e para trocar informações é muito importante nesse sentido também, tá? A gente vai tirando as dúvidas, a gente vai se fortalecendo uns aos outros, e a gente começa e termina os protocolos, os processos juntos, tá? Então, entra no link, entra no grupo, tá? Quem é cliente final, entra no grupo. Então, vai iniciar a desparasitação. A lua nova é tal dia, a gente já vai jogar no grupo, para lembrar vocês da data de começar, a data de terminar. É muito importante isso também. E aí, sobre produtos, a gente está quase acabando, mas a gente tem, eu preciso falar isso também, tinturas de maneira geral, tá? A gente não vai parar só nesses produtos. Esses que eu falei para vocês são os carros-chefes, porque são pinturas, produtos, protocolos mais específicos para a linha de raciocínio que a gente tem na integrativa. Limpar para depois construir. Limpar o terreno para depois plantar. E esses são os carros-chefes. Mas a gente tem muito mais tinturas, tá, dentro do portfólio que eu vou falando para vocês ao longo dos dias, dos meses, enfim. Outra coisa também muito importante, eu vou estar fazendo live para vocês. Eu vou estar fazendo live. Cleide, escuta essa, Vicência, é para tu. Vou estar fazendo live toda semana, pelo menos uma vez por semana. E aí estou firmando esse compromisso com vocês, tá? Publicamente, para que eu precise honrar de fato esse compromisso. Arrumar tempo para isso. E aí, cada semana, eu vou trazer mais especificamente, mais a fundo, sobre cada um dos produtos. Porque essa live é mais para você conhecer a linha, para apresentar para vocês a Essential, que é, de fato, a menina dos nossos olhos, que nasceu no coração de Deus. A gente está só sendo um canal para abençoar vocês. Então, essa live, a função é essa, só apresentar a linha. E ao longo das semanas, eu vou trazer a cada semana, vou trazer um produto, né, ou uma patologia, ou alguma coisa nesse sentido, para que vocês conheçam a fundo ou entendam. Será que é para mim? Será que nesse momento eu preciso disso? Porque também não se emocionem para querer fazer tudo de uma vez. Também não é sobre isso. Existe um raciocínio lógico, existe um protocolo para isso, um passo a passo. Então, ao longo das semanas, eu vou falando, eu vou trazendo mais. Eu sei que desparasitação é um assunto muito extenso, tem cursos extensos só sobre desparasitação, tem muito conteúdo. Limpeza hepática, né? Thaís, que também trabalha muito na área, inclusive é uma aluna minha, tá? Mentorada, e agora é amiga, sócia, a gente estreitou os laços. Deus trouxe ela lá do Rio para estar mais junto comigo. Então, vai também participar junto comigo em alguma live, a gente vai abrir a live junta sobre protetor hepático, proteção hepática, tudo isso. Então, a gente vai estar sempre junto, trazendo muitas informações para vocês. Então, cada semana vai ser um tema diferente, uma live diferente, para trazer mais e mais conteúdos. Então, a gente tem muita tintura, né? Tem muito produto, muita coisa nova que a gente vai estar trazendo sempre para vocês.
Que aí essas tinturas elas vão mesclar entre tudo que a gente precisa tratar dentro de nós. Então, imunidade, digestão, lembra mais aí? A parte renal. Tem uma tintura específica para tratamento nos rins, muito boa, que tá aqui já, né? A de rim. Esse é o lançamento. Detox do rim, também é um lançamento, tá aqui. Para diluir a pedra no rim, você conseguir eliminar. Então, todos os sistemas do nosso corpo vão estar cuidados de alguma forma, com alguma tintura, com algum óleo, com alguma coisa, vai ter de forma natural esse cuidado para vocês. Né? Então, tinturas que vão de ansiedade, de estresse, fígado, intestino, rim, tudo vai estar envolvido com esses produtos, tá? Esses que eu trouxe hoje é mais a nível de conhecimento, são os principais, mas vocês vão ver essa movimentação. E outra coisa, coloca também nos comentários, Carla, o Instagram da Essential. Carla vai colocar também o Instagram, porque lá no Instagram dos produtos é que vai ter muito mais movimentação. Porque aqui no meu também tem consulta, também tem outras coisas, então não posso só focar nisso, mas a gente tem um Instagram específico da linha da Essential e lá a gente vai colocar todo o portfólio, todo o uso de tudo lá, tá? Link do grupo, telefone, vai estar tudo aqui descrito nessa live aqui, para vocês não terem dúvidas depois. Você quer muita coisa, muito conteúdo. Já falei muito, se deixar, eu já trouxe café e trouxe água. Pronto, eu faço a noite toda que eu tô falando aqui. Mas aí eu vou colocar aqui, tá, na descrição para vocês depois entrarem quando terminar a live, tá? Tem pergunta? Tem alguém com alguma coisa? Não é? Então vamos lá. Vou falar para vocês agora os valores, tá, dos produtos de cada um deles. Lembrando que a gente tem o desconto de 20% até o dia 10 com a palavrinha mágica RAFA para vocês garantirem o desconto de 20%, tá? Então vamos lá. A desparasitação, o kit de desparasitação, que vai com 2 tinturas, para que você faça o protocolo mais completo, ele tá por R$ 199, tá? 199. Esse é o preço final, preço cheio. Se você garantir o desconto, tem 20%. Então, todo o valor que eu falar a partir de agora, ele vai ter sempre 20% de desconto se você adquirir hoje na live, tá? O de metal pesado tá por R$ 99, certo? O vidrinho que dá para você fazer essa limpeza. O protocolo completo de limpeza hepática tá R$ 198, tá? R$ 198. Regeneração de fígado, cansaço, digestão difícil. Então, a gente vai fazer essa limpeza mais profunda. A vitamina C, pasmem, ela está apenas por R$ 60. Então, é um potinho. Você vai receber o pote. Vai diluir uma colher de chá de 3 a 4 vezes por dia. Também depende da tua deficiência. A gente pode usar até 5 vezes ao dia. O óleo de menta, R$ 54,90, tá? O vidrinho. O azul de metileno, que é o meu queridinho, R$ 99,90. E as tinturas, de maneira geral, outra tintura que vocês que já conhecem, que já trabalham, que usam tintura, depois pode perguntar a Carlos, chama ela, pergunta, tem tintura tal? A gente vai falar para vocês qual é o portfólio completo, porque são muitas coisas. Mas todas as demais tinturas, de maneira geral, R$ 69,90. Então, e aí esses valores que eu falei aqui são um preço cheio. Vocês vão adquirir hoje com o desconto de 20%. E até o dia 10, com a palavrinha RAFA, você também garante para você e para sua família. Então, se você está lembrando de alguém que precisa disso, manda para ele essa live para que eles assistam. Não é só uma live sobre lançamento de produto. Já falei aqui muita coisa que desperta em você o gatilho de cuidar um pouco mais de você. Então, aquelas pessoas que precisam ouvir isso, manda para elas. Se tiverem alguma dúvida, comenta aí também na live, tá? As meninas vão entrar em contato para que vocês, se tiverem alguma dúvida, ser sanada aqui, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que falta falar. E aí é isso, ó. A gente tá falando aqui, são muitas tinturas. Então, cada live eu vou trazer uma tintura, né, um produto ou um tema
e apresentar para vocês uma a uma. Então, não se afobem, porque essa é só uma live para mostrar para vocês que essa linha existe e vai complementar muito sua saúde. Então, vocês vão me ouvir muito falar sobre isso aqui, tá? A partir de agora. Então, cada semana eu vou trazendo um tema, uma tintura diferente, um produto diferente, para a gente ir desenvolvendo, né, aqui com vocês em relação a isso. E aí, a minha amiga Carla tá aqui me lembrando para eu falar para vocês que eu tenho muitos alunos e muita gente paciente de fora, que carece muitas vezes de um acompanhamento mais de perto. Então, eu vou começar a atender de forma online muito mais estruturada. E o que é que eu fiz para daquelas pessoas que são de fora, que querem um protocolo, um atendimento mais diferenciado, um acompanhamento comigo? Eu vou fazer, são duas consultas, e essas duas consultas vão gerar cashback para você ter os produtos. Porque uma das coisas que logo no início eu sofria muito era de aderência a tratamento. Porque o paciente, quando eu prescrevia e deixava ele livre, ele esquecia, ele não fazia, achava caro, ia para fazer em lugares que não tinha nenhuma eficácia o produto, o medicamento ativo. Então, muitas vezes a gente perdia na eficácia do tratamento por má qualidade na aderência disso. E aí, pensando nisso, a gente desenvolveu os produtos e pensando nisso também, a gente fez esse acompanhamento mais individualizado e com garantia de resultado. Por quê? Só não vai tomar se não quiser. Porque você vai fazer as duas consultas, as duas avaliações, os dois acompanhamentos e eu vou te dar de cashback o valor para você adquirir os produtos. Então, se eu perceber que na consulta você precisa fazer um detox hepático, uma limpeza hepática, você vai ganhar de cashback a limpeza hepática. Então, você vai, Mária, meu problema é renal, eu preciso de um detox nos rins. Você vai ganhar de cashback detox, protocolo para detox de rins. Então, aquilo que é a tua necessidade vai virar cashback para você concluir e começar e terminar um tratamento. Porque quando a gente faz a consulta, eles falam muito, né? Todos os pacientes falam muito, que descobre tanta coisa que precisa fazer, e tem hora que dá um desânimo de tanta coisa que precisa ajustar. E aí o acompanhamento, e aí são dois também por isso, né? Para eu poder realmente estruturar você entender o que precisa fazer, o que precisa mudar, e a gente traçar um caminho e eu te acompanhar. Então não é só montar um protocolo, estratégia e soltar e você que se vire por aí, não. Você vai ter o cashback de volta com produtos do que você precisa e eu vou te acompanhar nesse processo para entender a tua melhora, ver o que a gente pode ajustar, melhorar e por aí vai. Então é um outro lançamento que a gente está fazendo aqui, esse acompanhamento mais de perto para o online e para o presencial. A gente vai estruturar o presencial dessa forma também, tá? A consulta vai ter o cashback também dos produtos, para que vocês provem e aprovem, tá? Porque não adianta só eu falar aqui que é bom, que funciona, porque muitas vezes parece até conversa de vendedor, mas não é isso. Eu quero que você prove do produto, você viva a experiência de usufruir disso aqui para testemunhar e dizer realmente funciona. Eu realmente fiquei bem com isso aqui, tá? Então a gente vai mesclar isso entre o online e o presencial. A consulta não, o check-up integrativo vai incluir os produtos, tá? A consulta é uma coisa, mas o check-up de acompanhamento já vai incluir o cashback nos produtos, certo? Mais alguma coisa? Os seus alunos para que eles possam falar a propriedade dos seus alunos. Então, a gente também vai esse pacote também para que eles possam ter a vivência de serem cuidados. Não você estende só. É importantíssimo também. A gente precisa. Quem cuida precisa ser cuidado. Então tem muita gente. E eu tenho muito aluno aqui no Instagram, né? Gente que me segue, que é profissional. E é importante que você passe pela experiência para ter autoridade para passar para os teus pacientes também. Tá? E amanhã, na live de amanhã, e aí eu reforço mais uma vez, fala com as meninas para entrar no grupo, que amanhã vai ser fechada. A live não vai ser aberta no Instagram. Mas que você entenda como fazer, como abordar isso. Mas antes de tudo, é você viver a experiência. É você comprar o produto para você usar, ter a vivência para poder falar, para poder depois usar disso para outras pessoas. É muito importante também. Mas aí essa live para os licenciados,
os afiliados vai ser amanhã, fechada. E aí, se você tem interesse, já coloca o seu nome ou pode colocar o WhatsApp, que as meninas chamam vocês também, tá? Pra não precisar sair da live. Mas, eu acho que é isso. Eles agendarem esse pacote que você vai colocar lá nos seus links da sua página, no link específico o agendamento, né? Pronto. Então, para esses agendamentos online, para esse acompanhamento online, eu vou colocar na descrição do grupo um link específico para entrar e marcar esse acompanhamento, essa mentoria, esse acompanhamento mais de perto, tá? Porque ele é específico. Se você quiser só uma consulta aleatória, tudo bem também. Esse é diferente, é um acompanhamento. São 2 consultas que geram cashback nos produtos daquilo que você precisa de toda a linha Essential, tá? Então é específico, é diferenciado e traz muito mais resultado. A gente não quer só te dizer o que fazer e te deixar livre. A gente quer acompanhar você e estar junto com você nessa jornada de mais saúde. Tá bom? E aí, vamos finalizar, tá? As meninas vão mostrando para vocês aí no mais próximo da câmera o protetor hepático. Esse aí a gente usa muito antes da desparasitação, para preparar de fato o corpo, o fígado, para iniciar a desparasitação. Então, esse é um dos produtos. Esse aqui é o de desparasitação. Metal pesado? Tá. Esse aí é o de detox de metal pesado, que faz toda a limpeza no fígado desses metais. E não só no fígado, mas em todo o corpo. Quando tiver um metal pesado, ele vai quelar aquele metal, pegar esse metal e eliminar. Então, é um importantíssimo para nossa saúde. O detox de rins. Esse aí, ele já está com a embalagem nova. As embalagens todas vão ser mais ou menos como essa daí. Então, esse aí é o de rim, específico para os rins. Então, você que tem cálculos, aquelas pedras que sentem muita dor, muito incômodo. Esse aí também tem muito resultado clínico bem bacana, né? Para reduzir a proteína urinária. Então, quando você faz o exame de biorressonância comigo, ou até mesmo o exame de sangue, dá lá proteína urinária lá em cima, esse aqui é o que vai te ajudar nesse processo de limpeza renal, tá? A desparasitação, né, que é o nosso queridinho, e o kit vai com 2 tinturas, que dá para um tratamento completo. E aí, lembrando também que é você e toda a sua família. Então, quando você for comprar, lembra sempre que é para a família inteira e a gente estende esse desconto para todo mundo, tá? E o maravilhoso, esse aí é o meu querido, não sai de perto de mim, esse azul de metileno. Então, dá muito mais energia, muito mais disposição, muito mais foco e concentração. Um potente antioxidante mitocondrial, o azul de metileno, que a gente já faz na prática clínica no soro, agora com doses diárias, doses pequenas que você pode levar para todo lugar e ter sempre a sua dose diária de energia. A frase dele é essa, né? A dose diária de energia. E por fim, não menos importante, o óleo de menta, gente, que ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. Essa embalagem para você usar em qualquer lugar, você vou abrir meu óleo de menta e pega na bolsa, o óleo de menta ficou lindo, tá? Esse aí é você substituir o creme dental e utilizar com todos os benefícios da menta, né, para sua saúde de maneira geral. Doutora, abre aqui, ó. E aí agora esfrega uma mão na outra e faz a inalação. E ele também pode ser colocado no nebulizador. Ah, verdade, importante. Você pode colocar no nebulizador para fazer a inalação, tá? Então, todos os benefícios da menta, você vai respirar ela na nebulização. E tem um cheiro maravilhoso. A quem dera pudesse sentir daí, né? Comprei pra vocês sentirem o cheiro daí. É maravilhoso. Eu tava hoje de manhã com dor de cabeça. Aí, Carla, vem cá, chega. Aí botou um pouquinho assim na minha nuca. Assim, a gente vai ter ele assim também. Ah, mostra aí Você pode fazer o uso dele assim, ó, no pulso, né? Ele absorve, passar aqui. Em crianças, sim, tá? Também. E aqui atrás, quando tiver, como a doutora tava com dor de cabeça, vem aqui na nuca. Pode estar aplicando ele aqui na nuca também. Ele também dá energia, disposição. É muito bom, gente, muito bom. Ai, é bom demais. E esse aqui, nessa apresentação pequenininha, a gente manda de brinde. Nessa apresentação pequena. É na compra,
Enfim, vai de brinde. Compra, que você vai ganhar de alguma forma esse aqui pequenininho, tá? É o óleo de menta na versão mini, que é mais portátil. E ele é diferente porque não é o spray, tá? Esse aqui, ó, é aquela bolinha. Você passa assim. Então, existem várias apresentações, vários produtos. Mas acho que entregamos tudo que viemos, que prometemos. Acho que é isso. Se tiver dúvida ou sugestão, qualquer coisa, comenta aqui. Comenta também nos comentários da live, vai ficar salva. Então, se tiver dúvida, pode colocar lá, pergunta lá, que a gente vai entrar em contato com você. Sobre grupo, sobre preço, sobre desconto, sobre tudo que vocês quiserem saber. Coloca nos comentários que a gente vai, tanto eu quanto as meninas, ou Cleito, qualquer um da equipe, vai responder vocês com o maior amor, com o maior prazer. E para encerrar, Cleiton tá por aí? Falou alguma coisa? Faltou você aqui, viu, amigo? Mas Deus está provendo você aí. É importante falar que você sabe, né? É verdade. Às vezes eu falo, parece que todo mundo me conhece, né? Mas eu sei que tem gente que não me conhece. Você Então, tá falando eu sou farmacêutica clínica, tá? Eu vivi e vivenciei a prática do que é a indústria, do que é o que nos polui, do que nos contamina. E eu tô falando para vocês aqui com propriedade do que a gente pode fazer como farmacêutico, usar as ferramentas certas para o processo contrário agora, que é limpar o nosso corpo e nutrir o nosso corpo. Então, não deixem de se cuidar. Tá? O nosso corpo, ele não foi feito para estar cansado, para estar sobrecarregado, para estar com sono o tempo todo. Não foi. Nós somos feitos para estar, de fato, com disposição e desfrutando de uma vida plena, né, em todos os aspectos, em todas as áreas. E a gente trouxe um pouquinho hoje aqui do cuidado com o corpo, mas vamos ter também lives e muita coisa sobre o cuidado na alma, o cuidado com o espírito. Isso é muito importante e somos um só. Não tem como separar. Tá? Então, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. Estou muito grata a Deus, primeiramente, óbvio, por esse momento, por esse dia que Ele separou para que nós estivéssemos aqui. E eu vou deixar essa live salva, então assista quando precisar, qualquer dúvida que tiver e manda para quem precisa ouvir esses conteúdos aqui e precisa desses produtos, tá? Então é isso, encerramos. Meninas, obrigada, amores. Beijo, fiquem com Deus. E detalhe, eu não posso terminar antes de falar uma coisa. Toda aula que eu dou e todo curso, enfim, toda live, eu preciso terminar com esse versículo, que é o versículo que rege a nossa vida, né? Tudo quanto fizerdes, fazeis de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, existe um propósito muito grande por trás de tudo isso. E eu sei que é o Senhor que nos sustenta. Né? Então, é isso. Muito obrigada. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima live toda semana. Aguardem.